Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para fazer aquele famoso balanço de meio de ano. Pois é, chegou a hora da gente fazer a tag dos 50%. O que a gente já leu, como foi nesse nosso ano literário até agora. E vamos, sem mais delongas, a gente já vai começar a falar. Só vou lembrar antes de vocês se inscreverem no canal. Quem estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez, nós estamos aqui sempre para conversar, fazer resenha, trocar ideias. Agora a gente está fazendo até vlog. Então, queria convidar vocês a se inscrever no canal para acompanhar o nosso bate-papo literário. Quem já é cliente, quem já é fã de carteirinha do nosso canal, não esqueçam de deixar o seu curtir, porque ajuda a disseminação dos vídeos, tá bom? E lembrando que eu sempre deixo aqui embaixo o link da Amazon dos livros que eu mostro aqui pra vocês. Combinado? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui um balanço dos 50%. Estamos agora já no final de junho, né? Então meio do ano já foi. Nossa, voou, né? E quem já aqui é seguidor do canal há algum tempo e assistiu aquele vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui embaixo, vídeo de 12 leituras para 2024, sabe que eu fiz uma lista assim, avassaladora, né? Só calhamaço, mas a gente tá caminhando nele. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue cumprir aí daquela lista. Eu vou deixar linkado aqui embaixo esse vídeo de 12 leituras para 2024. E já lemos alguns calhamaços, já lemos Os Miseráveis, já lemos A Montanha Mágica, já lemos Vikings, né? Tudo entre 500 e 1.500 páginas, né? Variando por aí, entre as outras leituras que a gente já fez no canal. E assim, gente, comparativamente, o meu primeiro semestre do ano passado, de 2023, em relação às leituras, foi mais interessante do que este primeiro semestre agora de 2024. Mas vamos lá, vamos conversar aí sobre o que a gente andou lendo. Uma outra coisa que eu reparei também, antes da gente começar a falar sobre as perguntas da tag aqui, foi assim, eu li menos livros, em quantidade de livros esse ano, mas eu li livros muito mais extensos do que eu estava lendo ano passado, do que eu li nesse mesmo período do ano passado. Então, assim, talvez em número de páginas eu tenha até lido mais, mas em número de obras foi um número menor. O que, gente, não tem importância nenhuma, né? Eu tô só comentando com vocês. O que importa é a gente tá gostando, a gente tá, né, interagindo com a leitura. Então eu não me incomodo com o fato de ter lido menos livros em número, né? Então vamos lá para a tag. Primeira pergunta da tag é o melhor livro que você leu até agora. Honestamente, gente, e sempre eu sou muito honesta aqui com vocês no canal. Não teve nenhuma leitura assim, fazer uau, ai, essa leitura maravilhosa. Ano passado teve. O primeiro livro que eu li ano passado já entrou batendo o pé na porta, que foi O Nome da Rosa, uma leitura que eu achei maravilhosa. Mas esse ano ainda não teve aquele livro que eu falei assim, uau. Um livro que eu gostei de ler, surpreendentemente, porque eu não esperava disso. Não esperava isso desse livro. É um livro antigo, né? Eu estava já de olho para comprar porque ele estava esgotado. Aí agora a Record esse ano fez uma reedição dele. É um livro que tem filme, né? Eu acho que, se não me engano, é de 1973 esse livro, né? E aí a edição que eu tenho aqui foi a edição que eu ganhei, antiguinha, de 1995, que é O Leitor, de Bernhard Schlink, não sei falar, gente, alemão. E, gente, eu não esperava, talvez por eu ter entrado sem esperar, foi uma leitura que eu gostei muito, que conversou muito comigo, que me emocionou, que me fez refletir sobre uma porção de questões, que apesar de ser um livro curto, a narrativa enxuta, apesar dela cobrir um período de tempo muito grande e abordar muitos assuntos importantes, a narrativa muito enxuta, foi um livro que me conquistou, sabe? Então, se eu tivesse que escolher uma melhor leitura até agora, seria O Leitor, de Bernhard Schlink.
Esse livro eu gostei muito. Gente, todos os livros que eu vou mostrar aqui pra vocês tem resenha no canal, tá? Se vocês quiserem dar uma procuradinha. Só os livros que... Eu vou mostrar 1 ou 2 livros aqui que eu não terminei ainda. Esses ainda não tem resenha, mas todos os que eu já terminei com certeza tem resenha, e o link da Amazon vai ficar aqui embaixo também, tá? Então, esse seria meu favorito. Eu vou mostrar um outro livro pra vocês que eu gostei muito, e é de uma área que normalmente eu não costumo ler muito. É assim, vamos dizer, um pouco fora da minha zona de conforto, que é não ficção. Mas estava nos meus livros de 12 leituras para 2024, que é o Vikings, do Neil Price. Gente, eu que adoro história antiga, que gosto da história da Europa, esse livro aqui foi maravilhoso, muito bem produzido, caprichadíssimo, tanto em informação, em conteúdo, em reflexão. Foi um livro maravilhoso, assim, abriu portas na minha mente, abriu assim, portais na minha mente para entender um pouco mais da história da Europa e da história da civilização mesmo, sabe? Eu gostei muito dessa leitura. Então, tanto o leitor quanto o Vikings foram duas obras que me surpreenderam bastante, apesar de ser, né, não ter nada a ver uma com a outra, mas foram 2 obras que me surpreenderam bastante. A próxima pergunta: qual a melhor continuação que você leu até agora? Gente, eu planejei ler uma porção de continuações esse ano, mas ainda não li nenhuma. Eu queria muito ter continuado a série da Philippa Gregory, dos Tudors, né, que eu gosto muito. Queria ter continuado as Crônicas Saxônicas, do Bernard Cornwell, e aí vocês vão ver um padrão, né? Tudo assim, Inglaterra, tudo era medieval. Eu gosto muito, gente. Eu não sou uma pessoa que acompanha o canal, sabe que eu não gosto de ler muita sofrência, livro que tem sofrimento, mas eu adoro uma batalha, essas batalhas de capa de espada, de escudo. Eu não me incomodo com sangue jorrando aí. Eu gosto muito, né, das estratégias de guerra, das intrigas palacianas. Eu gosto muito desse tipo de leitura, uma ficção que me envolve bastante. Então eu queria ter dado continuidade, não consegui ainda, não sei se agora no segundo semestre vai dar, mas peguei esse mês agora. Eu queria, tava lendo umas coisas assim, muito épica, muito mitologia. Eu queria ler alguma coisa diferente assim na hora de dormir, e acabei tirando da estante o 4º livro da série The Witcher, né? Nossa, The Witcher, fantasia. Sim, gente, eu adoro uma fantasia, adoro uma ficção científica, e gosto muito dessa série aqui do The Witcher. Antes mesmo de ter lançado na TV, que eu também gosto muito da série da TV, eu já tinha comprado, não tinha lido ainda, mas já tinha comprado um ou 2 livros dessa série aqui para ler. Então esse aqui é o 4º livro, Tempo do Desprezo. Ainda estou no início, mas é uma leitura que flui tão fácil, são livros curtinhos, e eu gosto muito. Acho que são 8 ou 9 livros aí dessa série. Eu já estou lendo, estou gostando. Então, de continuação esse ano, essa aqui foi a única que eu peguei até agora. Vamos ver mais. A melhor leitura de livro lançamento desse ano. De novo, né? Quem acompanha o canal sabe que eu não sou de ler livro hypado, assim. É difícil ler livro que tá assim, né? Foi lançamento, que tá todo mundo atrás. E normalmente quando eu faço isso, a experiência não é tão positiva. Por exemplo, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, Um Lugar Bem Longe Daqui, não foram foram livros que eu li quando estava na hype, e não foram experiências que eu achei assim, ai, que bom que eu li esse livro. Não foi, né? Mas cada um, né, gente, tem a sua opinião. Então, eu não costumo ler livro na hype. Eu tenho lido muito clássico, muito, assim, livros mais antigos. Tá difícil achar livros contemporâneos que me interessem, né? Mas tem um livro que eu estava de olho desde o ano passado, que estava na minha lista de desejos. Não tinha edição em português, então estava com a edição original em inglês na minha lista. E agora, 2 meses atrás, a Darkside lançou ele aqui no Brasil, com o nome de Guerra, Adorável Guerra. E quando teve agora a Semana do Consumidor, a
a Amazon botou a edição em inglês pela metade do preço. Eu falei, é a minha chance. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos, o último vídeo que nós temos aqui no canal é um vlog de leitura, e vocês me perdoem o vlog, porque é bem rústico, tá, gente? Foi só assim mesmo para poder trazer para vocês o dia a dia da minha leitura desse livro. Então, eu li Guerra, Adorável Guerra em inglês, né, com o nome de Lovely War, está com a mesma capa aqui, na edição da Dark Side, essa capa é muito linda. E aí, de novo, né, ouvi falar muito bem desse livro e gostei da leitura, gostei. Não me desapontou, assim, ai, não, gostei da leitura. Mas não achei isso tudo que o pessoal falou. Vi algumas falhas, vi algumas coisas. Faz um sentido assim, quem sou eu, né? Eu não sou formada em literatura para ficar julgando, mas assim, no meu ponto de vista, algumas coisas teriam ficado mais interessantes dentro da história, dentro da trama, em relação aos personagens, se ela tivesse feito de uma outra forma. Mas, né? Se vocês quiserem acompanhar, saber o que aconteceu aí, minhas opiniões, o que eu achei, dá uma olhadinha no vlog. Eu vou deixar linkado aqui esse vlog de leitura para vocês aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Esse foi o único lançamento desse ano que eu li, né? O que já foi uma grande coisa, porque normalmente eu não leio nenhum. O livro mais aguardado do segundo semestre este ano. Então, tem algumas coisas aí que eu estou de olho. A Penguin, né, a Companhia das Letras que detém o selo Penguin aqui no Brasil, vai lançar umas coisas bem boas aí nesse selo. O que eu tô mais de olho é um que se chama Três Vidas, da Gertrude Stein. Vai lançar agora, se não me engano, em julho. Se não for julho, agosto, mas eu tenho quase certeza que é julho. E essa Gertrude Stein é uma persona literária do início do século XX, que eu tenho muita curiosidade de ler alguma coisa dela, porque ela foi alguém muito importante dentro desse período da primeira metade do século XX, né? Assim como Hemingway e outras pessoas desse quilate, ela foi muito importante. Ela tem, se eu não me engano, a maioria das obras dela são obras de não ficção, mas a Penguin vai estar lançando, acho que são 3 contos, se eu não me engano, não tenho certeza, tá? Vai estar lançando esse livro chamado Três Vidas, que é ficção, da Gertrude Stein. E porque eu quero conhecer a obra dela. Então, eu estou interessada bastante nesse livro. Já está até na minha lista de desejos lá na pré-venda, né? E tem outros lançamentos que eu vi lá no Instagram da Companhia das Letras, que a Penguin vai trazer, que me interessaram bastante. Esses acho que ainda nem tem capa, não. Mas tá dito lá que vai ser lançado nos próximos meses. Eu vou falar aqui os títulos para vocês. O Cavaleiro de Bronze, do Pushkin. Pushkin é sempre Pushkin, né, gente? Romances Campestres, de George Sand. É uma outra autora que eu nunca li nada, mas é muito bem falada e eu tenho muita vontade de ler alguma coisa dela. Então, estou interessada nesse Romances Campestres. E Sobre o Amor, do Stendhal. Também nunca li nada. Eu tenho Vermelho e Negro, que se Deus quiser eu vou ler ano que vem. Mas não li ainda e tenho curiosidade para conhecer esse autor. Se esses livros tiverem link já na Amazon, eu vou colocar aqui embaixo para vocês também, tá bom? Mas o que eu tô mais de olho mesmo é quem acompanha também o perfil da Pedra Azul, da editora Pedra Azul, que traz sempre lançamentos inéditos do Brasil, romances de época, romances ingleses, autores muito bem falados na época deles. A Pedra Azul traz lançamentos maravilhosos. Normalmente ela faz financiamentos coletivos desses lançamentos. E a Amanda, que é a filha da Shirley, né, uma das donas da Pedra Azul, já soltou que nesse segundo semestre vai ter financiamento coletivo de mais um livro do Dickens. E, gente, coraçãozinho bate pelo Dickens, né? Até o último deles do Dickens está aqui, ó. Nosso Amigo em Comum, que é uma das minhas 12 leituras para esse ano. Provavelmente eu vou ler depois de ler a Ilíada. Então, eu tô muito de olho. Ela não falou o título, não sei qual vai ser, mas contem comigo para esse financiamento coletivo e eu vou avisar vocês quando ele estiver disponível, tá bom? Ou no perfil do Instagram, ou no nosso grupo do Facebook. Os links das nossas mídias aí ficam sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou avisar vocês quando aparecer esse financiamento, tá bom? Então esse é meu lançamento aí que eu tô aguardando. Livro que mais te decepcionou este ano?
Então, quem acompanha aqui já deve saber, né, do que eu vou falar. Mas antes de eu falar, eu queria falar o seguinte, gente. Leitura é uma coisa muito pessoal, né? Às vezes você acha o livro maravilhoso, às vezes o mundo acha o livro maravilhoso e eu não gosto. E eu acho que esse livro foi mais ou menos uma experiência assim. Foi minha primeira leitura do ano, eu comecei a ler ele dia 1º de janeiro. Eu tava com muitas expectativas, porque, nossa, como as pessoas falam. Eu queria ler esse livro, principalmente de tanto eu falar, não aguentava mais ouvir referências a esse livro em outras obras, as pessoas fazendo resenha, comentando, falando dos personagens. Eu queria entender, né, esse universo desse livro. E eu tinha grandes expectativas para ele, mas, gente, para mim não fluiu. Foi uma leitura que eu fiz, terminei na força do ódio, mas assim, tem lados positivos, óbvio que tem lados positivos. O autor é um autor maravilhoso, eu gosto muito de outras obras desse autor, mas essa não funcionou para mim. E a gente está falando, a maioria de vocês já deve saber, de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu amo, gente, Corcunda de Notre Dame. Mas esse livro aqui não funcionou pra mim. Se vocês quiserem saber por quê, tem um vídeo de 1 hora aqui, eu acho que é o vídeo mais longo que eu fiz esse ano. Peguem um café, peguem um chocolate, deitem na cama, deitem no sofá. Dá uma olhadinha lá. Assim, eu tenho um bate-papo muito honesto sobre esse livro. As coisas que eu gostei e as coisas que eu não gostei, e explico por quê. Ninguém é obrigado a concordar comigo, mas eu exponho lá o que eu achei dessa minha primeira leitura do ano, que estava nas minhas metas de leitura para 2024, né? Próxima pergunta. O livro que mais te prendeu esse ano? O livro que mais me prendeu esse ano foi O Leitor. Foi esse livro fininho, eu li de uma sentada só, em poucas horas eu li. É um livro curtinho. E me cativou, eu fui virando página. Quando eu olhei, eu já tinha terminado. Novo autor favorito que lançou o seu primeiro livro, o que você conheceu agora? Eu poderia falar desse livro, ou poderia falar do Vinkers, mas eu vou falar de outro. Vou falar do Hermann Hesse, que há muito tempo eu quero conhecer a obra do Hermann Hesse. Eu tenho aqui em casa Demian, eu tenho agora Siddhartha, eu tenho... acho que dele só isso. Eu tenho um livro de contos dele, também bem grandão. Mas eu queria começar a pegar mais leve, porque é um autor que eu tinha medo, sabe? Ouvi muitas opiniões diferentes, alguém falando que era difícil, alguns falando que era pesado. E eu queria chegar de mansinho no sapatinho na obra desse autor. E aí eu vi que, todavia, tem uns livrinhos de conto dele e escolhi esse aqui, Knope. 3 histórias da vida de um andarilho. Gente, que escrita gostosa, que livro gostoso. Adorei. Sabe, a narrativa, as descrições de ambiente, a construção de personagem do Knope aqui, tanta coisa fica assim, dá pra dialogar tanto com esse livro aqui, apesar dele ser um livro pequenininho. Nossa, muita coisa, sabe? Gostei muito desse livrinho, viu? Vale muito a pena. E agora fiquei com vontade de ler as outras obras do Hermann Hesse, que acho que eu perdi o medo. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Livro mais diferente que você leu até agora. Pois livro mais diferente que eu li até agora esse ano, eu ainda não terminei. E provavelmente eu vou até começar ele de novo. Porque eu não, sabe, ele não, tá difícil. Eu ainda não consegui interagir com ele. Que é esse aqui, do Ítalo Calvino. Se um viajante numa noite de inverno. Né? Ouvi falar muito bem desse livro, as pessoas amam esse livro. E eu sei que são várias histórias embutidas dentro da mesma trama. Só que até agora eu ainda não consegui entender aonde ele quer chegar com isso. E a impressão que eu tenho até agora é que o autor está querendo mostrar, olha só o que eu sou capaz de fazer. Posso estar totalmente errada. Por isso não vai ser uma leitura que eu vou abandonar. Eu vou começar de novo, talvez um momento que eu comecei não estivesse bom, e eu ainda vou lê-lo esse ano ainda, e aí eu trago a resenha pra vocês. Mas esse negócio de história dentro de outra história, isso tá diferente, tá complicado, sabe? Então vamos ver o que eu consigo absorver disso aqui, e a gente conversa sobre ele mais pra frente. Meu personagem favorito mais recente.
Estranhamente, surpreendentemente, vamos dizer assim, meu personagem favorito até agora foi deste livro. É o primeiro personagem que é apresentado dentro dessa história, que é o Monsieur Bienvenu, né, que é um bispo de uma província na França, quando a história começa, né, quando o Jean Valjean sai da prisão, uma das primeiras pessoas que ele interage é esse Monsieur Bienvenu. E nesse início de história, gente, quando o Victor Hugo descreve um pouco quem é o Monsieur Bienvenu, ele não fala muito, mas dá a entender um pouco do que é a história dele, e a gente acompanha um pouco a rotina. Eu estava achando o livro tão maravilhoso, eu estava tão envolvida com a história, com esse personagem, com a história dele, que eu falei, gente, esse livro vai ser muito bom, sabe? Vai ser muito bom. Mas, infelizmente, o Monsieur Bienvenu, ele não fica muito tempo na história, né? Só no início mesmo, para dar, assim, fazer a porta de entrada para o Jean Valjean. O que ele faz dentro da história tem um papel muito importante para a trama e para esse personagem protagonista, o Jean Valjean, mas o Bienvenu em si, ele desaparece depois da história. E eu fiquei muito encantada com ele. Pelo pouco que o Victor Hugo falou dele, parece que foi uma pessoa que, apesar de ter uma boa condição financeira, teve uma história de vida sofrida, sofreu perdas que foram muito importantes para ele, e mesmo assim ainda deu a volta por cima e resolveu pegar o mal, transformar em bem e ajudar as outras pessoas, sabe? Eu fiquei muito motivada com esse personagem. Achei ele um personagem muito interessante dentro da história. Queria muito que o Victor Hugo tivesse dado uma chance para esse personagem crescer dentro da história, mas infelizmente não aconteceu. Que mais? Um livro que te deixou feliz. Ano passado, quando eu fiz essa tag, eu falei assim, gente, eu não entendo o que é um livro que deixa feliz. Eu fico satisfeita com os livros, eu fico contente, contentamento, mas assim, eu tô feliz com o livro. Bom, né? Pra mim, um livro, eu acho que o mais perto que eu chego assim, de estar feliz com o livro assim, é quando eu termino um livro, e isso eu já falei algumas vezes para vocês sobre alguns livros que eu li. E falo assim, este livro me dá orgulho de ser uma leitora. Sabe? É isso para mim que é uma felicidade literária, vamos dizer assim. Entendeu? Esse ano ainda não teve esse livro, sabe? Ainda não teve esse livro. Então, essa pergunta dessa vez vai ficar sem resposta. Quem sabe no final do ano eu trago alguma resposta para essa pergunta para vocês, né? O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Então, eu faço coleção de uma série em inglês de uma editora chamada Everyman's Pocket Classics. Essa coleção. E são livros de contos de pessoas bem famosas, e cada um é um livro de contos sobre um lugar diferente. Esse aqui é o Florence Stories, que é o último que eu comprei esse ano, também numa promoção. E aqui, ó, a lombada é assim, aqui vocês vão ver que tem outros. Tem, olha, Rome Stories, Venice Stories, Paris Stories, and Stories of Books and Libraries. E tem muitos outros, só que eles são caros, alguns estão até esgotados. Mas quando tem oportunidade, eu sempre conto. E são assim, são contos e de autores bem conhecidos, a maioria autores bem conhecidos. Vamos, por exemplo, aqui a gente vai ter contos do Dante, Boccaccio, Manetti, quem mais aqui conhecido? George Eliot, Mark Twain, Henry James, e quase o R hoje não tá saindo, gente. J.H. Lawrence, e por aí vai, né? Mas olha só, gente, que só a jacket dele já é maravilhosa. Aí quando você tira a jacket, é o que eu mais amo nesses livros. Olha que edição linda, parece aquelas edições de biblioteca. Ela é em tecido, todas as capas deles, quando você tira a jacket, é em tecido. Olha a lombada, que coisa mais linda. Gente, eu amo esses livros, eu amo, com fitilho, tá vendo? E cada um tem uma cor diferente, tem amarelo, tem lilás, tem azul marinho. É uma coisa assim de louco. Eu amo essas edições aqui dessa Everyman's Pocket Classics.
Eu sempre tenho algum deles na minha lista de desejos. Outubro é meu aniversário, tá? Quem quiser, a lista de desejos tá lá na Amazon. Sempre deixo o link aqui. Porque eu amo muito esses livros, gente. Então, e por incrível que pareça, ainda não peguei nenhum deles para ler, mas vou fazer um projetinho aí para pegar. E vamos lá. Próxima pergunta. Melhor adaptação cinematográfica deste ano? É a última pergunta aqui. Então, teve dois. Uma que foi pro cinema e uma que foi direto pro streaming, que é uma série. E eu vou falar primeiro do streaming, que foi O Problema dos Três Corpos, do Cixin Liu, vencedor do prêmio Hugo. Né? Eu já estava de olho nesse livro um tempão, mas estava com a edição em inglês na minha wishlist, estava bem caro. E aí, quando lançou a série aqui, no instante, a Suma já trouxe o livro também. Aí eu comprei, porque eu queria ver a série, mas eu queria ler o livro primeiro. E aí fui ler o livro primeiro. Tem resenha dele aqui, quem quiser assistir. Gente, o livro, honestamente, eu gosto muito de ficção científica. Mas deste livro aqui, assim, não me cativou. Mas li o livro e fui assistir a série. A série eu gostei bastante. Eu não gosto, quem acompanha o canal sabe que eu não gosto muito quando eles mudam muito, quando eles fazem adaptações para as telas e mudam muito do livro. Mas as adaptações que eles fizeram para as telas deste livro aqui foram adaptações muito positivas, né? Tornaram a história mais dinâmica, mais interessante, trouxe outros pontos focais que não esse problema dos três corpos, que dá nome ao livro, o que, né, tornou a história mais, mais humana, né? Então, assim, eu gostei muito das adaptações, das modificações que eles fizeram para a série. Tornou a série muito interessante. Maratonei a primeira temporada, estou esperando a segunda. Mas o livro eu já não achei isso tudo. Quem quiser saber mais, tem resenha aqui no canal. E a outra, né, que é um livro que eu já li bastante tempo, não tem resenha aqui no canal desse livro, só tem resenha escrita no Instagram, na minha timeline lá do Instagram. É um livro que saiu, pegaram este livro e dividiram ele em duas partes para levar para o cinema. Né? Você já deve saber que livro eu estou falando. A primeira parte acho que saiu antes da pandemia, aí a segunda parte entra logo depois, um ano depois, mas aí veio a pandemia. Então ela só veio pro cinema agora no início desse ano. Eu estava lá no dia da estreia, porque eu gostei muito da primeira parte, né? Que é uma outra, né, ficção científica, que é o Duna, de Frank Herbert. Eu já li esse livro já tem alguns anos. E assim, não é que eu não gostei, eu gostei do livro, mas eu achei a história muito complicada. A trama sociopolítica, econômica aqui das galáxias, eu achei uma trama muito complexa. E honestamente, alguma coisa que acontece aqui no final, que eu assim, quando eu terminei, eu falei assim, eu não vou ler. Eu tenho até as continuações desse livro, tem mais 2. Eu vou até ler, eu até tenho, mas eu não vou ler. Eu falei pra mim quando eu acabei de ler esse livro, porque uma coisa que aconteceu no final, que eu falei assim, que eu achei um desrespeito, sabe? Ele ter feito isso com um determinado personagem que é um protagonista dentro da história. Aí fui no cinema, fui ver. Então, mas eu fui pro cinema assistir a primeira parte com a expectativa baixa. E achei simplesmente maravilhoso, porque quando a gente se adapta pro cinema, traz a história mais digerida, mais mastigada, mais fácil de entendimento para o público, né? Então a história mais mastigada nesse livro aqui trouxe assim, me fez entender melhor, né, todo o conceito da trama política, econômica, né? E a fotografia tá lindíssima. Escolheram o elenco, tá maravilhoso, escolheram muito bem o elenco convence nesses papéis aqui. E assim, tanto a primeira quanto a segunda parte, assim, maravilhosas. E o que é mais importante, aquela situação no final aqui, que assim me desmotivou a continuar lendo a série, no filme eles mudaram. Quando chegou no final, que eu vi que eles tinham mudado aquela situação, eu falei, yes!
né? Porque eu falei assim, eu não vou ver mais no cinema. Se ele mantiver esse final aqui com essa situação, eu não vou ver. E ele mudou, e eu fiquei tão feliz, né? Então, assim, foi uma das adaptações, um daqueles raros casos, né? Acho que eu tenho 5 casos assim contados nos dedos da mão, 5 casos em que eu acho a adaptação para as telas melhor do que o livro. E esse aqui é um deles, muito bom. E é isso, gente. Essas são as 12 perguntas. Eu vou deixar aqui linkado aqui embaixo. Tem um vídeo que eu fiz há um tempinho atrás, 2 meses atrás, falando quais as leituras que eu ainda não quero fazer esse ano, assim, o que eu não quero fechar o ano sem ler. Eu vou deixar linkado aqui, se vocês tiverem curiosidade de assistir, vou deixar linkado o vlog do Guerra Adorável Guerra, e vou deixar linkado também aquele 12 leituras para 2024, se vocês quiserem saber o que ainda vai aparecer aí de resenha no canal, né? E é isso, gente. Tem sido um ano interessante, graças a Deus eu tenho conseguido ler bastante, né? E tem sido um ano muito bacana. Tô lendo O Tempo e o Vento, tô lendo Ilíada. São leituras que, pelo andamento, tem tudo assim para ser leituras assim muito positivas, tem assim, estão deixando até agora uma impressão muito positiva em mim, então muita resenha boa aí pra gente bater papo, a gente conversar, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal e até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau!